Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam dispostos, fazendo as atividades. E agora nós vamos fazer a resolução, né? Juntamente com vocês, vamos fazer a devolutiva, que é a resolução das 10 questões da revisão, né? Revisão que vocês já fizeram e que vai ser a base para avaliação de vocês, tá? Meninos, vocês resolveram alguns questionários e eu resolvi trazer o tema cultura por ser o mais abrangente, o mais amplo, para que a gente possa explorar na nossa avaliação, tá? Então, como todo questionário, eu trouxe aqui para vocês um resumo, tá? Com esse tema cultura, trouxe uma videoaula e trouxe um mapa mental. Esse mapa mental, ele traz conceitos que são bastante recorrentes ao que vocês vão encontrar nas questões. Às vezes essas expressões elas fazem toda a diferença e trazem também uma série de significados e sentidos para a gente, certo? Antes de mais nada, quem tem o livro e quiser fazer uso do livro, beleza, tá? O conteúdo que eu estou trabalhando com vocês é dentro do nosso plano de ensino, tá? Então é tudo aquilo que tem no livro. Quem não tem, pode utilizar de recursos tecnológicos, pode buscar em sites, além desses que a gente já vem trazendo para vocês, tá? Um outro ponto que eu queria considerar é a respeito do conteúdo bem explicadinho que vocês devem estudar. Lá no Google Classroom, juntamente com a revisão, eu postei uma imagem contendo os conteúdos tanto de filosofia quanto de sociologia, tá? Então vocês podem fazer estudo, buscar material. O YouTube tem uma grande quantidade de videoaulas que vocês podem fazer e dar base no estudo de vocês, tá bom? Então, assim, dentro do tema cultura, a gente vai resolver aqui 10 questões para ficar compreendido esse assunto, tá? Então, aqui a primeira questão, gente, ele traz um conceito que eu até já coloquei aqui, ó, do etnocentrismo, tá? O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é toda. Vamos entender antes de mais nada o conceito de cultura, né? Gente, cultura é toda e qualquer manifestação do homem. Independente de cor, de raça, de etnia, de classe social, de gênero, isso não importa. Foi manifestação cultural, a gente caracteriza como cultura. E o etnocentrismo é o fato de você achar que a sua cultura é superior à outra. Então, por exemplo, se eu acho que eu sou da religião católica, então eu vou achar que a minha religião é superior a toda e qualquer outra religião. Isso é uma prática de etnocentrismo. Se eu sou adepto, por exemplo, do maracatu, né, faço parte de um grupo de maracatu, então eu vou desconsiderar toda e qualquer manifestação de origem africana no Brasil, apenas o maracatu. Então, aquilo que a gente participa e defende, né, muitas vezes ele é colocado como etnocentrismo. E se a gente parar para analisar, como até o texto aqui ele traz, ele diz que todos os grupos, não, a maioria deles, eles têm uma visão etnocêntrica. Óbvio que se você faz parte de uma determinada manifestação cultural, você vai defendê-la com unhas e dentes, né? Embora você não queira entrar em conflito, mas você vai, em algum momento, fazer essa defesa. E se tratando de etnocentrismo, que a gente teve de um exemplo mais claro, foi as imposições, por exemplo, de Hitler, né, de achar que a raça ariana era superior a toda e qualquer outra raça. E aí, por essa justificativa, por exemplo, ele justificou o massacre aos judeus, a negação aos negros, aos latinos. A gente ainda hoje existe muito esse etnocentrismo em relação, por exemplo, à etnia, né, à raça, principalmente se tratando de cor. Então, negar a cultura do outro, a raça, a etnia do outro, é muito, e de achar que a sua é superior, é o que a gente vai evidenciar dentro do etnocentrismo. Que aqui dentre as opções, ó, o que a gente pode ter como exemplo clássico de etnocentrismo é a raça ariana como sendo a raça superior. A raça ariana é a raça branca, tá, gente? Pessoas de peles claras, olhos, cabelos claros. Então, negligenciando toda e qualquer característica de religião, ou, perdão, de cultura, certo? A segunda questão, ele traz aqui pra gente um trecho, um artigo da Constituição Federal. Constituição Federal, gente, a nossa, ela é do ano de 1988, tá? Então, ela já tem aí para quase 32 anos. E aí a gente tem uma série de discussões, porque assim,
32 anos é tempo suficiente de haver mudanças, né? E aí essas mudanças, elas de fato aconteceram, mas não alteraram o trecho original da nossa Constituição, que no artigo 215 ele vai falar sobre a garantia do Estado em relação às manifestações, os direitos e deveres da cultura, né? Em se tratando principalmente de cultura nacional. E aí ele coloca, ó, das culturas populares, culturas indígenas e afro-brasileiras. A gente não pode negar a cultura desses povos, tá? Dessas etnias, como parte da cultura brasileira que nós temos hoje, né? Eu já citei várias vezes em sala de aula que a gente dorme de rede porque os indígenas dormiam de rede, né? A gente tem a religião católica por conta dos portugueses que chegaram até aqui. A gente come feijoada porque essa é uma prática dos negros que trouxeram para a gente. Então, isso foi aos poucos, né, com o passar do tempo, foi acontecendo e fazendo parte, né, de cada vez mais, de uma forma cada vez mais intensa e montando o que a gente tem hoje como cultura brasileira, né? Então, o que a gente pode colocar nesse trecho da Constituição Federal? Ele reconhece a existência dessa diversidade cultural e da pluralidade étnica no país. O que ele quer dizer com isso? Nós temos várias práticas culturais, perdão, deixa eu ajeitar aqui. Nós temos uma diversidade, ou seja, uma variedade cultural e a pluralidade étnica no país. Quando eu falo em pluralidade étnica, quais são as etnias que tem aqui no Brasil? Nós temos a etnia branca, a etnia negra e a etnia indígena, tá? As três juntas vão formar o processo de miscigenação, que é a mistura de etnias. Por que eu não estou usando o termo raça? Raça, gente, é uma só, a raça humana, tá? Então, etnias é que a gente vem dessas determinações, perfeito? A terceira questão, ela traz uma coisa bem interessante sobre o ato de presentear. Se você recebe um convite a uma festa, você leva um presente para seja um casamento, um aniversário, um batizado, um bodas, enfim, algum tipo de comemoração, você leva um presente. Quem oferece a festa te dá uma lembrancinha como recordação, né? Se você normalmente foi convidada para a festa do seu primo, da sua prima, do seu vizinho, do seu compadre, você acaba tendo que fazer o mesmo convite quando for para você, né? E essa relação, gente, isso é um laço, o ato de presentear em si, ele é muito mais forte do que o presente. Então, por exemplo, é muito comum aquela frase, eu comprei para você, mas é só uma lembrancinha, é uma coisa simples. Então, assim, se a gente parar para analisar a essência do ato de presentear, ele é muito mais importante do que o presente. Então, se você vai para um aniversário, por exemplo, de um amigo, né, você leva um presente, para ele vale mais o fato de você ter lembrado, de você ter se preocupado, de ter comprado, do que para saber, por exemplo, o valor que aquele presente foi, né? Embora isso tenha mudado dentro dessa modernidade, que hoje em dia você, por exemplo, ao invés de comprar um presente para uma pessoa, você dá um vale cartão, né? Você chega numa dessas lojas tipo C&A, você compra um cartão, vale presente no valor de R$ 100. Então a pessoa já sabe o valor do seu presente, embora ela faça compre o que ela queira. Mas enfim, são parâmetros da modernidade. E esse trecho, depois vocês leiam com mais calma, ele fala dessa questão do ato de presentear, né? E ele pede para que você coloque, ele traz aqui algumas afirmativas e pede para a gente julgá-las como verdadeira ou como falsa, tá? Na primeira, ele diz assim: o ato de presentear instaura, para você, o ato de presentear instaura e reforça as alianças e os vínculos sociais, correto? O ato de presentear, ele traz muito desse traço cultural, tá bom? 2, a troca de presentes cria e alimenta um círculo de comunicação nas sociedades e se perpassa, né, com o passar do tempo. Isso é muito, muito claro. Tá? 3. O lucro obtido a partir dos bens trocados é o que fundamenta as relações de troca de presente. Não interessa o lucro. A gente não está falando de lucro, a gente está falando do ato de presentear, da lembrança do outro, da recordação. O presente ele acaba sendo, o presente em si ele acaba sendo irrisório, tá bom? E 4, o presentear como prática social originou-se quando da consolidação do modo capitalismo de produção. A gente pode dizer que ele tenha se intensificado,
né? Mas dizer que ele surgiu ou se consolidou no sistema capitalista, não. Na Idade Média isso já acontecia. Então, era uma prática super recorrente. Então, eu não posso dizer que seja algo dentro da modernidade, da contemporaneidade, ok? Então, dessas 4 afirmativas, eu tenho apenas a 1 e a 2 como verdadeira. Perfeito? Quarta questão, sobre a diversidade étnica no Brasil. Eu trouxe aqui, gente, 2 afirmações e aí ele traz as opções para que vocês relacionem com 2 grandes estudiosos, tá? Que foi Gilberto Freire, autor do livro Casa Grande e Senzala, e de Florestan Fernandes, tá? Que é outro estudioso que teve como é sociólogo, é político, é ensaísta, tá? Ambos não vivem mais entre a gente, mas deixou um legado muito grande, né? E assim, só para a gente entender, ele traz aqui na primeira afirmativa sobre a data do Dia da Consciência Negra, né? No intuito de quê? De inserir o negro na sociedade brasileira. Porque embora ele faça parte, embora ele seja parte do processo de miscigenação, a gente sabe que existe um racismo muito grande, né? Um preconceito racial muito grande dentro do nosso próprio país. Então, os estudos, por exemplo, deles se colocava, faziam muito nisso, da presença do negro na sociedade, e o outro trabalhava o conceito do processo de miscigenação, né? Aqui, por exemplo, o segundo relato é de um turista que fica encantado, né, com a diversidade dessas etnias. Então, dentro de uma manifestação cultural brasileira, você encontra, por exemplo, negros, você encontra índios e você encontra brancos. E aí ele coloca aqui para que a gente veja quais dessas posturas cada estudioso se coloca. Então, assim, Florestan Fernandes, gente, ele faz uma ideia de que o negro deva ser inserido na sociedade brasileira, enquanto que o Gilberto Freire ele faz uma crítica, né, uma crítica construtiva em relação ao processo de miscigenação. Então, se eu considero essas 2 afirmações, eu vou colocar que na afirmação de número, a oposição de Florestan Fernandes é a atitude 1, a posição dele, e a posição 2 refere-se a Gilberto Freire. Ou seja, na posição 1, eu estou falando sobre a obra que baseia os estudos de Florestan Fernandes, né? Que se trata da inserção do negro na sociedade. No segundo exemplo, eu estou tratando de miscigenação. Então, eu percebo claramente as colocações do Gilberto Freire. Perfeito? Na quinta questão, questãozinha do Enem, para vocês já irem se adaptando, certo? E aí a gente tem aí sobre o fenômeno da pureza. Em se tratando de cultura, gente, é complicado a gente falar em pureza, né? A gente tem, embora você preserve os traços culturais, mas você está sempre sofrendo, a nossa sociedade, a nossa cultura está sempre sofrendo modificações, tá? Então ele se coloca, ó, ao fenômeno da hibridez. Aquilo que é híbrido é que possui 2 vertentes, né? Então, a ideia da pureza, né, cultural observa em que manifestação? Ó, o intercâmbio entre diferentes povos e culturas, ou seja, a hibridez ela é o contrário da pureza, ela é o que nega a pureza. É o intercâmbio entre diferentes povos e campos de produção cultural em que gera novos processos e novos produtos e manifestações, tá bom? Esse é o que é o contrário à pureza cultural. A gente não tem como falar de uma cultura pura, principalmente em tempos de globalização, tá? A sexta questão é outra também que fala da questão do Enem, tá? Ele vem tratando aí a postura sobre os gays, sobretudo nos Estados Unidos, em que eles tiveram, e aí a gente toma o exemplo que a questão traz dos Estados Unidos, mas a gente pode trazer para a nossa realidade também, né? Um gay hoje, em 2020, ele é tratado de uma forma totalmente diferente que era há 10 anos atrás. E isso a gente percebe não só pelos nossos amigos, da nossa família, que sejam pessoas, né, homossexuais. A gente percebe claramente, por exemplo, na televisão, nos veículos de comunicação, na internet. Uma novela hoje mostra claramente um personagem 10, 15, 20 anos atrás. Isso era algo que deixava a pessoa no subentendido, né? Era aquela coisa nas entrelinhas, não era nada claro nem escancarado. E o porquê que isso vem acontecendo? Claro que tem toda uma luta, tem todo um protesto por trás disso, né? Mas o que de fato legitima essa liberdade, essa maior aceitação e a formas de assumir, inclusive, dessas pessoas homossexuais? É a ampliação da noção de cidadania. Todo e qualquer cidadão tem direito de escolher, né, de ir e vir, tem direito de se expressar, tem direito à liberdade e tem direito de escolher
o gênero, né? Então, o item A é o que vai responder a minha sexta questão. Sétima questão, mais uma questãozinha do Enem, onde a gente fala sobre herança cultural, sobretudo a herança cultural africana, tá? A gente está falando aqui da África, gente, que traz, embora muita gente não aceite, mas a África ela tem um grande traço na nossa cultura, tá certo? Não é só o fato da nossa cor, né? A grande parte da população brasileira ela é negra, né? E aí vem o famoso moreno, que é o cara que o IBGE considera como pardo, mas traços dessa cultura são muito marcantes. Aqui no Ceará, na Bahia é muito marcante, Minas é muito marcante, e aí não dá pra gente negar, né? Então, sobre isso, o que é que a gente pode colocar? Ó, ele pede questão sobre manifestações culturais, ele cita aqui a capoeira e o candomblé, né? Considerando dentro de que forma, por exemplo, a capoeira e o candomblé contribuiu como manifestação cultural no Brasil. E aí a gente coloca, ó, deriva da interação entre valores africanos e a experiência brasileira. O candomblé, por exemplo, é uma religião essencialmente africana. Quando os negros vieram para cá, né, a partir do século XVI, a gente teve essas adaptações, digamos assim. Então, do candomblé originou-se a Umbanda. Então, por exemplo, o católico, ele foi até uma forma de desvincular, de tentar driblar o branco, né? Então, se o católico adorava, por exemplo, Nossa Senhora da Assunção ou Nossa Senhora dos Navegantes, o candomblé, né, se adaptou, chegou aqui, se adaptou e passou a cultuar Iemanjá, por exemplo, Senhora das Águas, dos Mares. Então, começou-se a ter uma outra vertente para essas práticas religiosas, né? O que a gente tem claro como, por exemplo, no caso da religião, o candomblé africano originou a Umbanda, que é brasileiro, e é uma religião riquíssima, tá? Não é aquilo que se vincula, que é a macumba, que é do mal, não. Ela é uma religião muito bonita, inclusive. Vale a pena se aventurar nos estudos dela, tá? A oitava questão, tá? Ele fala sobre a neutralidade. Ele fala sobre o que a gente pode entender, por exemplo, como a vinculação dos meios de comunicação. Ele fala da questão do consumidor como sujeito do processo, os indivíduos manipulados. Olha o que ele coloca aqui, ó. Os indivíduos seriam manipulados para se conformar ao papel de consumidores no mercado de bens culturais. Isso, gente, traduz o quê? Traduz o que a mídia, o que o marketing, a propaganda faz sobre a gente. Eles nos incitam, eles nos convencem muitas vezes a comprar o que muitas vezes não é necessário. Então, o que é que esse trecho se relaciona a isso? Diretamente à indústria cultural. A indústria cultural, para existir, precisa de mercado consumidor, como toda vertente capitalista, né? E aí ela precisa dessa propaganda, desse marketing todo, para que as pessoas sejam convencidas a comprar. Se elas não compram, quebra todo e qualquer processo industrial, perfeito? Na nona questão, a gente tem aqui sobre a sociedade de consumo. Sociedade de consumo é essa que a gente vive, tá? Tem um trecho aí do Bauman, que é um sociólogo contemporâneo muito importante, as colocações dele são bem atuais, ele fala muito daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vivencia, né? E ele coloca aqui dizendo que a sociedade de consumo não é nada além de uma sociedade do excesso. Se a gente parar para pensar, o excesso e da fartura. Muitas vezes a gente tem excessos que não nos são úteis, né? A gente compra por comprar, você está passando no shopping, vê um determinado produto e você nem está precisando dele, mas ele está naquele preço que você não pode deixar de levar. Ou então você precisa trocar o seu aparelho de celular, a TV, porque a sua já não é mais tão interessante como a que o mercado está vendendo. Então, isso é o excesso da fartura. E aí o trecho dele entra em consonância diretamente com a obsolência acelerada dos produtos como marca desse processo. O que seria uma obsolência? É deixar um objeto passar a ser obsoleto, ou seja, ele passar a não servir mais. Se eu tenho o celular do modelo A da marca A, ela lançou um mesmo celular mais moderno, né? Então, o meu celular está funcionando, ele está atendendo as funções para mim, claramente, mas eu preciso ter o mais moderno. E isso é o que vai fazer com que o meu celular entre em obsolência, ou seja, eu não vou mais utilizar, ele vai ficar guardado numa gaveta e eu vou passar
a ter um celular mais moderno, tá? Isso é obsolescência de produtos, que é uma característica super marcante do capitalismo, tá? E aqui eu trouxe duas charges, né? Na verdade, um grafite aí falando sobre os conceitos sociológicos, né? Do Adorno, sobre a questão do que a gente pode interpretar aí. Nessa primeira imagem, a gente tem uma pessoa onde tem a imagem vinculada à Rede Globo, né? Não penso, não existo, só assisto. E a segunda, o consumismo te consome. Então, esses dois grafites, eles trazem claramente para mim, gente, o conceito da indústria cultural, né? Onde, como eu falei anteriormente, o marketing e a propaganda, eles têm papel primordial, fundamental, para que essa movimente essa indústria cultural, tá certo? Bom, 10 questões resolvidas, espero que vocês façam proveito delas, tá? Relacionando com o que vocês já responderam. Aproveitem que o questionário é aberto até o dia 15 de junho, então vocês têm esse tempinho para dar aí uma olhada no conteúdo todo. Não deixem de ver o mapa mental, o vídeo e o resumo, tá bom? Até mais!